Estamos aqui para falar sobre uma campanha importantíssima do mês de outubro, que é o Outubro Rosa, é a prevenção do câncer de mama. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, uma amiga do coração, a Silvana, que vai hoje nos esclarecer alguns pontos sobre a prevenção do câncer. A Silvana, 52 anos, osasquense, é uma mulher que vibra a vida, que ama assistir as séries e gosta de dançar, né, Silvana? E gosta de música assim também como eu. E vai ser uma conversa importante, profunda, para que vocês entendam mais sobre o tema da prevenção ao câncer. Então não saia daí, curtam, compartilhem. E é isso, Silvana, muito obrigada pela sua vinda, muito obrigada por essa parceria. Eu acho que hoje nós vamos tratar de um assunto que não é tão divulgado, né, e disseminado, então eu acho que vai ser uma conversa muito importante para as pessoas entendam, né, o que aconteceu com você, dentro da sua história. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa uma introdução do que a gente vai fazer hoje para essa roda de conversa. Ok, eu que agradeço pela oportunidade de estar com você e participando desse projeto tão maravilhoso que você tem. Eu quero falar um pouquinho sobre mutação genética. No meu caso, a mutação genética é BRCA2. Até então, eu nunca tinha escutado falar. O máximo que eu soube desse assunto era sobre a Angelina Jolie. E de início a gente já pensa, ela é rica, ela conseguiu um tratamento preventivo com essa mutação. E eu não imaginaria que eu precisaria passar por isso e teria essa oportunidade também. Sim, isso é importante, né? A gente entender que nem tudo é só para quem tem uma renda, né? Ou status mesmo. Qual é a sua mutação genética? Você já falou, né? BRCA2, mas explica um pouco mais sobre isso e como que você descobriu isso? Sim, a BRCA2 ela deixa o indivíduo que possui propenso a ter câncer de mama e ovário e pâncreas. E no caso da mulher, o principal seria o ovário e mama. Importante lembrar também que o homem também tem essa possibilidade de desenvolver essa mutação. E no homem ela desenvolve câncer de mama, por incrível que pareça, a maioria não sabe disso, mas o homem tem sim câncer de mama e afeta o pâncreas, né? Então é um cuidado a mais que tem que ter também o homem. E essa mutação eu descobri através do meu irmão, que fazia um tratamento no Hospital do Amor de Barretos. E lá, uns 2 meses antes do falecimento dele, ele pediu para que a médica fizesse esse mapeamento genético, porque a gente chegou à conclusão que na família do meu pai tinha muitos casos de câncer, então a gente achou melhor fazer essa investigação. E uns 2 meses antes ele fez e a gente recebeu o resultado somente 1 ano depois do falecimento dele. E aí a gente soube que realmente era essa mutação genética. Nossa, muito interessante. E aí que tá, né? Chegou a notícia do positivo 1 ano depois. Como que você se sentiu, Silvana, quando chegou o resultado positivo, com toda a história que vocês tinham vivido e que você também tinha essa mutação dentro, né, ali já trabalhando dentro do teu organismo? Como que foi isso para você na época? No momento que eu estava durante a consulta online com o oncologista e ela me passou que era positivo, realmente é um baque, né? Não tem como você, no momento, você já pensa no pior. Sim. Né? E depois, quando você raciocina e se acalma mais, você pensa, não, eu estou tendo uma oportunidade, eu vou cuidar de algo que não aconteceu ainda. Poderia acontecer? Sim, mas eu vou cuidar para que não aconteça. Então, de imediato, foi um choque. No final da consulta eu chorei bastante, né? Porque não tem como você não pensar no pior. Mas no momento que ela me falou, né, quais seriam os procedimentos, eu falei, vamos fazer. Sim. Porque o meu pensamento era, o meu irmão passou por tudo aquilo para que eu não precisasse passar, então eu tinha que seguir esse tratamento. Sim, sim, sim. E quais foram as opções de tratamento que eles te deram e quais são os tratamentos que existem para a prevenção? Isso, no caso de mutação, você teria a oportunidade de fazer uma quimio
através de medicamento ou as cirurgias. No meu caso, o Hospital de Barretos me sugeriu as cirurgias. E aí eu de pronto já aceitei fazer as cirurgias, né? Você pode nos falar quais foram as cirurgias? Sim, Você eu fez? fiz a retirada dos ovários e eles aproveitaram tirar as trompas também nessa mesma cirurgia e fiz a mastectomia, que é o esvaziamento total da mama. E quando que começou, Silvana? Quando exatamente? Você lembra o ano que você teve essa resposta e que tudo se deu? Sim, em 2022 eu comecei o Nossa. tratamento, então tem 3 anos que eu faço tratamento no Hospital de Barretos. Eu até contei, eu já fui 29 vezes a Barretos para fazer exames, consultas, cirurgias e tem já 3 anos que eu estou nesse tratamento preventivo. Qual que é hoje, qual é a etapa que você está? Agora eu acredito que eu já estou indo para o acompanhamento, que eu acredito que seja anual. Porque eu já fiz as 2 cirurgias que eram necessárias, né? Que era a retirada dos ovários e o esvaziamento das mamas. Então eu acredito que agora vai ser o acompanhamento. Tanto que eu só tenho consulta com oncologistas e exames em janeiro de 26 e passo com a mastologista em junho de 26. Então já entrou numa fase mais leve, né, no processo. Muito bom, muito bom. Quais são os benefícios da mastectomia profilática para mulheres com mutação, né? BRCA2? Isso. Essa cirurgia da mastectomia, ela diminui de 85% a 90% a chance de você desenvolver o câncer de mama. E com a retirada do ovário, isso aumenta mais ainda a sua chance de não ter. De não ter, Isso. de não desenvolver. Isso. Muito legal. A oferectomia, né? Retirada dos ovários, que você acabou de falar, profilática, é recomendada para as mulheres essa mutação? Sim, ela é porque o ovário está ligado ao câncer de mama, né? Muitas mulheres não sabem disso. Então, você retirando o ovário já diminui bastante a chance. É verdade, não é uma informação, né, tão dita. Não, eu não sabia disso antes de acontecer comigo. Exatamente. Por isso que quando, até falando um pouco, né, com quem está nos ouvindo, nos acompanhando, é importante a gente falar que o mês de referência é o câncer de mama. Sim. Mas ele não é o único câncer de mama, né, que preocupa, né, a mulher, ou que também pode preocupar a população como um todo. Nós temos outros tipos, né, que também são silenciosos e que requerem muita atenção. Por isso que é importante os acompanhamentos, né, os preventivos, que a gente faça os nossos exames, né, dentro do período que precisa ser feito, respeitar o que o médico nos solicita, né. Muitas vezes a gente dá atenção para outras coisas e os exames que precisam ser feitos, né, vão ficando ali guardadinhos na gaveta. A vigilância intensiva, exatamente, né, a gente falou um pouco disso. Exames de imagens frequentes, é suficiente para prevenir o câncer? No câncer de mama para essa mutação? Eu acredito que não, por questão de você ter a mutação, não tem como você diagnosticar no exame de mamografia, por exemplo, no ultrassom de mamas, né? Para isso realmente seria o exame de sangue para detectar essa mutação. Porém, os preventivos são importantes para você, no caso de pegar algo no começo, o tratamento é melhor e as chances são bem maiores. O preventivo é importante sim, mas nesse caso da mutação ele não faria assim muita diferença. Ele, no caso, ele não pegaria a questão em si. Sim, isso. Por isso que tem que ser um exame específico. Exato. Né? Legal. Quais são as implicações, Silvana? Eu acho que essa pergunta a gente já tem a resposta, mas assim, psicologicamente falando, né? Emocionalmente falando, como que isso está na sua vida? Como você lida com tudo isso? A gente está falando de cirurgias, né? De questões importantes, a gente não só falando da saúde mental, mas falando também da questão estética para a mulher. Como que você lida com isso? Sim, eu recebo assim muito comentário sobre a minha mastectomia, principalmente, porque eu tinha uma mama muito grande, então as pessoas me veem hoje com uma pequenininha e falam, nossa, olha, né, pelo menos você ganhou peitos novos, e não é assim, né, a gente sabe que não é assim, porque eu costumo falar, eu não fiz uma cirurgia plástica, eu fiz uma mastectomia, que na verdade é uma mutilação no meu corpo. Eu
precisei mutilar o meu corpo para evitar que eu tivesse algo pior. Então isso não é uma coisa muito fácil de você aceitar e lidar. Então você tem que ter uma nova visão do seu corpo quando você se olhar no espelho, que não vai ser mais a mesma coisa. E não é como uma cirurgia plástica. Sim. E aí o importante é ter, né, a rede de apoio, é você ter o acompanhamento com um psicólogo. Sim, né? terapia. Sim, é importantíssimo, porque embora a gente fale muito sobre a questão da fé, e a gente fala muito também sobre a questão da gratidão, mas a gente precisa sim ter os apoios dos profissionais para que a gente fique bem, né, dentro de toda essa mudança, né, que a cirurgia traz. E é importante falar e falar sobre isso também, né? Falando aqui um pouquinho, aqui pra gente, olha que interessante, a gente está finalizando aqui, Silvana. O que você deixaria, o que você, né, gostaria de deixar como mensagem para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, para quem vai compartilhar esse vídeo, que eu acho importantíssimo, né? Eu digo por mim, porque quando eu te conheci no Hospital de Amor, que foi a nossa primeira relação ali, né, nasceu a nossa amizade, de verdade, eu não tinha essa informação que você está nos trazendo na época. Eu sabia sim da história da artista, mas eu não me aprofundei na história dela, então ficou uma coisa mais ali na notícia, naquela época, e depois tudo passa e vira envolvendo outras notícias. Então, com a minha aproximação a você, isso ficou mais evidente, né? Isso me trouxe um pouco mais de clareza sobre isso, mas nós somos próximas, então hoje para mim está mais, né? Isso já entrou, então eu já sei que existe. Então, qual é o recado que você deixa para as pessoas que queiram, né, investigar ou que ficaram aí interessadas nessa investigação, nessa busca? O que essa pessoa precisa ficar atenta? Assim, eu acho que o principal é você ficar atento à história familiar, né? Se teve mais pessoas com câncer na família, principalmente câncer de mama, mãe, irmã que tenham tido, então você tem que estar nesse alerta e tentar ao máximo ter acesso a esse teste, porque infelizmente pelo SUS ele não é feito, né? Convênio nem todos vão cobrir, porque é um teste caro, né? De 3.000 a 3.500, pelo que eu andei sabendo ultimamente, então é complicado, porque nem todo mundo vai ter acesso a esse teste, mas alguns casos no SUS eles já estão ficando alerta com relação à história familiar, e isso é importante. E é como você falou, eu soube da Angelina Jolie, mas passou uma notícia e tal, e ficou por isso mesmo. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso e teria essa mesma oportunidade. Então, eu vejo hoje como uma missão minha essa questão da prevenção realmente. Já era uma luta antiga minha. E a partir do momento que eu entrei nisso, eu acho que eu tenho essa missão de estar passando para as pessoas sobre essa possibilidade, porque era algo que eu não sabia e eu conversando com as pessoas, muitas pessoas também não sabem. Então a minha mensagem é essa, né? Se cuida, vê a questão de história familiar e não deixe de fazer os exames. Os preventivos são muito importantes. Não vamos deixar para depois, nem para o mês que vem. Chegou no prazo, vamos fazer os exames. É importante. É isso mesmo, Silvana. Falou tudo. Eu também tenho isso como missão, como propósito, disseminar mais a informação sobre o câncer, né? Sou uma paciente oncológica em acompanhamento, né? Vivi o câncer de mama também em 2022 e isso mudou tudo na minha vida, em todos os aspectos, em todas as esferas. E hoje como propósito, né, dentro da AMP, mas também como pessoa, Solange, né, pessoa física e não só jurídica, sim, disseminar mais essas informações, porque muitas pessoas ainda, mesmo com tanta informação, né, a tecnologia a nosso favor, ainda assim se pegam sendo surpresas, né, muitas vezes com um câncer silencioso ou câncer na família, e aí é um baque, e aí onde vai fazer, como vai tratar, e tem que correr contra o tempo. Nós tratamos no Hospital de Amor em Barretos. Foi uma sorte incrível, sou muito grata a tudo, né, que o hospital me faz ainda, né, me oferece, me oferta.
e me ofertou com os profissionais todo o cuidado, você sente isso também porque você está lá, mas pensando que nós estamos no Brasil, né? Então, assim, procure a rede da sua saúde, né? Aí da sua região, do seu estado. Se você ficou interessada em saber mais sobre isso, a Silvana vai deixar aqui a rede social dela, para que se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa que você queira interagir, mas não deixe de buscar a rede de saúde da sua região, se você ficou interessado mais em saber sobre esse teste. Silvana, muito obrigada, adorei, estaria aqui com você horas falando sobre isso, mas não vai faltar oportunidade e vamos seguir na nossa luta, né? Com certeza, juntas. Juntas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.